Bom, esse aqui é o passo a passo, tá, do início da programação PHP. Para quem está começando aí, né? Para quem quer começar, vou passar aqui, né? Como baixar o PHP, né? Somente PHP e deixar ele configurado para você rodar os seus códigos. Primeiramente você vai baixar, né, a última versão do PHP no site php.net. Você vem aqui em Downloads. Aí você vem aqui, ó, Windows Downloads. Você vai baixar a versão compactada em zip. Certo? Você vai baixar o arquivo. Certo. Aqui eu já baixei o PHP, então. Baixei na área de trabalho aqui, então vamos criar, descompactar ele e jogar numa pastinha. Que eu vou descompactar aqui mesmo. Certo? Ele está aqui. Vou renomear, porque eu vou colocar ele no descolocar C. Então vou deixar 569 o nome da pasta. Eu vou jogar lá no descolocal, que é onde eu vou programar, né? Onde eu escolhi programar e deixar os meus códigos. Tá aqui já, certo? É só isso, tá? Não precisa de mais nenhum tipo de configuração para o seu código já funcionar, certo? Inclusive, eu vou copiar aqui um código que eu tenho aqui. E a gente vai rodar esse código, certo? Então, todo código aqui, todo código a gente vai rodar em prompt, né? A gente vai iniciar programando, programação básica no prompt, né? Que vai ser a mesma coisa de se programar para rodar numa hospedagem PHP, certo? Então, por exemplo, a gente vai rodar esse código aqui, que é um código simples. Aqui, né? Tem alguns prints, um loop, né? Ele abre um arquivo aqui, né? Tem um loop que vai escrever no arquivo e aqui ele fecha, né? Não vou explicar cada linha aqui, né? Que isso já vai ser nas próximas videoaulas, certo? Aqui, para rodar aqui no prompt, a gente vai fazer o seguinte. Você está aqui na pasta do PHP, né, última versão. Você vai apertar o botão Shift do seu teclado. Vai clicar com o botão direito do mouse. Aí ele vai aparecer aqui. Abrir janela de comando aqui. Beleza. Aí você não precisa ir lá no prompt e dar o comando para ir até essa pastinha aqui. Certo? Beleza.
você vai rodar o script PHP da seguinte forma: PHP e o nome do arquivo. Assim, esse código aqui, esse erro que ele dá, quer ver? Vamos cancelar aqui. Tem ainda esse pequeno detalhe. Bom, pessoal, aqui eu já corrigi, certo? O erro daquela DLL, tá? E na descrição do vídeo vai ter aí para você baixar a DLL, né? Que é essa aqui, ó, MSVCR 110, tá? Você vai colocar na pastinha lá do seu PHP no disco local, certo? E aí você já vai poder rodar o código, certo? Então você vai apertar o Shift, clicar com o botão direito, vem aqui, ó, abrir janela de comando aqui. E aí é só rodar o código ali de exemplo, né? Eu vou mostrar só para... Vai ser PHP e o nome do arquivo. Beleza? Ah lá. Esse aqui é um código, ele gera alguns números, né? Ele imprime na tela e escreve num arquivo TXT, que é esse aqui. Então, para vocês verem aqui, certo? Ele imprimiu no arquivo aqui, ó. Beleza? Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui com esse editor. E ele escreve, ele cria esses registros aqui. Ele vai escrever no arquivo TXT. Então, seu PHP já está funcionando e configurado, né? Ou seja, já dá para ir criando os códigos, né? Aprendendo a parte básica do PHP. Bom, instalado o PHP e a gente mostrou que já está funcionando, a gente partiu agora para o entendimento, né? A inicialização de noção de PHP, certo? Então, deixa eu abrir aqui esse arquivo, renomear esse arquivo para código 1, certo? Aí eu vou abrir ele aqui, eu vou explicar para você aqui, certo? Para quem está começando PHP, toda linguagem ela tem web assim, ela tem uma sintaxe básica, certo? Que identifica se é PHP ou se é outra linguagem. Então, todo código PHP ele vai começar com esse menor interrogação PHP, certo? Aqui aí vai vir o seu código PHP, né? Pode ter infinitas linhas e ele vai fechar na maioria das vezes com interrogação e maior, certo? Todo código PHP vai ser basicamente isso, certo? Outra coisa também é que praticamente toda linha PHP ela vai terminar com um ponto e vírgula. Por exemplo, essa linha aqui, ela terminou com ponto e vírgula, certo? Nesse caso aqui, ele vai imprimir esse texto, seu texto, certo? Vamos rodar o código aqui para ver. Então a gente vai rodar PHP, código 1, PHP. Ah lá, seu texto.
Ele imprimiu só isso, certo? Mas nem sempre a linha vai fechar com ponto e vírgula. Por exemplo, que é o caso quando for uma verificação, certo? Por exemplo, uma verificação normalmente é um if, que significa se, né? Se a maior, por exemplo, se a, né, que normalmente aqui é uma variável que eu vou explicar mais para frente, né? Aí ele vai abrir e fechar com colchete, certo? Que aqui no caso ele verifica se a tem valor, ele vai executar o código que vier aqui entre colchete, entre chaves. Aí nesse caso não vai fechar com ponto e vírgula, certo? É o caso também quando for função, certo? Function, né, ABC, né? Vai ser a mesma coisa. Quando for função, ele vai abrir e fechar com chaves, né? E não vai fechar com ponto e vírgula. Você não vai pôr um ponto e vírgula aqui não, senão seu código vai ficar errado. Bom, tem também, por exemplo, quando você for programar em PHP, principalmente web, se for desenvolver web, com certeza a maioria sempre programa em web, o seu código PHP ele pode ficar junto de código em HTML, né? Pode ficar tudo misturado, certo? Você pode colocar os dois juntos, código PHP e o código HTML junto, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui nesse caso, ó. Deixa eu colar aqui, certo? Aqui, ó. Aqui tem o código HTML, certo? E aqui, junto com o código HTML, eu coloquei o código PHP. Ou seja, quando esse daqui rodar no seu navegador, ele vai imprimir esse texto aqui apenas, certo? Ele vai executar o código PHP e vai imprimir esse texto. Ou seja, o código PHP ele pode ficar no meio do HTML também. Tá, beleza. E também, por exemplo, o seu código PHP, deixa eu iniciar aqui, ele pode imprimir código HTML, certo? Ele pode imprimir código JavaScript também, certo? Através desse echo, comando echo, certo? Que nem aqui no caso, ele vai imprimir, se for rodar isso no navegador, né? Ele vai imprimir o texto negrito em negrito, isso. Aqui faltou fechar, certo? Aí aqui, esse aqui é um código HTML que vai pular uma linha, né? Que ele vai para a linha de baixo. E aqui ele imprime também outro código HTML, que é um código que vai imprimir esse texto no tamanho de fonte, tamanho 9, certo? É um código PHP que pode ficar junto com o código HTML
mas que está imprimindo um código HTML também, certo? Bom, vou terminar essa aula aqui, né? Básico do básico do básico, PHP, né? E na próxima videoaula eu vou estar explicando os tipos de dados que a gente tem no PHP, né? Que a gente consegue usar no PHP, né? Beleza? Se gostou aí, dá um joinha. Se quiser, faz um comentário aí. Beleza? Então, falou.